Olá, pessoal. Bom, a gente está começando aqui mais um momento Covid do Gênero e Desigualdades. Eu queria agradecer a Regina Facchini, a Carol Parreiras, por me convidar a participar dessa atividade, por organizar essa atividade tão importante, né? Nosso tema hoje é ensino remoto, experiências na Unicamp, e a gente vai falar um pouco justamente dessa experiência de ensino remoto. A gente vai se revezar aqui. Eu sou Isadora Lins França, sou professora do Departamento de Antropologia do IFISH e sou pesquisadora colaboradora do PAGU Unicamp. Minha companheira aqui para essa conversa, né, a gente está se acompanhando aqui nessa discussão, é Ana Cristina Bentes, né? Então vou passar para Ana Cristina Bentes se apresentar também e a gente começa esse bate-papo. Vai lá, Ana, prazer estar aqui com você, viu? Prazer, Isadora. Também agradeço demais a Regina e a Carol pelo convite aqui para a gente conversar sobre ensino remoto. E eu começo dizendo que sou professora do Departamento de Linguística do IEL, da Unicamp, e também pesquisadora colaboradora do PAGU, né? E esse semestre eu me envolvi bastante com essa discussão sobre ensino remoto. Inicialmente, eu estou de licença sabática ainda, né, esse semestre, e eu tinha ficado nos Estados Unidos, estava nos Estados Unidos, eu tive que voltar por causa do problema da pandemia, e desde lá eu estava com um incômodo muito grande em relação a essa questão do ensino remoto. E acabei, em início de abril, criando um grupo que chama Academia Pandêmica, né, e que cresceu enormemente, assim, para os padrões, assim, de um grupo desse tipo, hoje em dia a gente está com 3.000 pessoas lá, mais de 3.000 pessoas, professores, fundamentalmente, que trocam informações sobre o problema do ensino remoto e esse momento da pandemia. E em seguida eu me envolvi também com um grupo criado pela Unicamp, o GT da Unicamp, sobre o ensino remoto na universidade, né? E hoje eu vou falar um pouco dos resultados desse trabalho, que a gente fez uma live, que participamos dela na terça-feira passada, está também no site da Unicamp, né? Falar um pouquinho com vocês sobre esses resultados, né? Eu estava falando aqui com a Isadora, né? Bem geral, assim, bem de longe, eu acho. Ensino, fotografia do contexto mais geral do trabalho docente dentro da Unicamp. Então, eu achei que é um trabalho que dá uma ideia. Eu acho que talvez seja também o primeiro trabalho sobre o ensino remoto no Brasil, dado que a Unicamp também foi uma das poucas universidades que deu continuidade ao ensino de forma remota e muito rapidamente, né? Então, a gente no GT, a gente fez, então participaram alguns professores de vários institutos, né, e a gente quem quiser ter acesso a esse relatório, ele está na página da Unicamp, ele está bem visível agora, está bem destacado, e eu vou contar um pouquinho como foi o processo de construção desse formulário e os resultados dele. A gente fez 7 eixos, né, para a gente dar uma conta dessa questão do ensino remoto. O primeiro eixo foi perfil dos professores e condições individuais. Então, a gente tem um mapeamento um pouco de quem são esses professores que responderam. A gente não fez uma pergunta sobre de que área eles eram, de que instituto eles eram, a gente não identificou isso, identificamos gênero, né, se eles eram do grupo de risco e idade, né. Então, essas foram as duas perguntas mais, assim, categorias mais marcadas, maiores, assim, categorias sociais. Depois, a gente pediu para eles falarem um pouco sobre as decisões da universidade, sobre o trabalho remoto. Uma terceira coisa foi falar sobre as condições gerais de trabalho remoto na universidade. Depois a gente pediu para eles falarem um pouco sobre o cotidiano, e isso em perguntas objetivas, e tinha uma que eles podiam fazer, se quisessem, né? A cada eixo desses eles poderiam comentar no final. Depois, os impactos institucionais do uso mais sistemático e constante de novas tecnologias de informação.
E depois dificuldades e aprendizados no contexto do ensino remoto na universidade, e por fim as expectativas das pessoas em relação à continuidade do semestre. Então, foram esses os temas que a gente bolou, né? E aí a gente tem resultados bem interessantes em relação ao perfil, por exemplo, né? É bem interessante que 44% é um número interessante, eles pertencem ao grupo de risco, professores que pertencem ao grupo de risco. Então, esse é um problemão para nós, né? Para a natureza, né, desse problema, porque, de fato, os professores não poderiam estar em sala e tão pouco podem voltar, né, a dar aula nesse contexto sem nenhum tipo de proteção mais concreta, né? A outra coisa que chamou atenção no perfil dos professores foi essa questão de parte deles, grande parte deles também exercer cargos administrativos, pelo menos os que responderam, né? Então, 58% dos professores que responderam exercem cargos administrativos, o que, de alguma maneira, deve pesar bastante, porque um dos resultados do relatório foi que houve um aumento na carga de trabalho, fundamentalmente no ensino de graduação e nas atividades administrativas. Então, de fato, houve um enorme, assim, a maioria dos professores vai dizer que houve um aumento na carga de trabalho entre 25% a 50%, e outros dizem entre 50% e 100%, e outros dizem além de 100%, né, de aumento na carga de trabalho, né, na carga de trabalho para fazer esse trabalho remoto. Então, essa fotografia, eu acho que ela é um pouco fidedigna, né, eu acho que ela é bastante fidedigna desse momento, né. Aí, ainda falando do perfil dos professores, as condições domésticas, em geral, a maioria diz que, 48% diz que auxilia outras pessoas, também esse é um problema muito grande do ponto de vista das condições de trabalho, porque está auxiliando outras pessoas e provavelmente perdeu condição de ter mais auxílio também para auxiliar os outros, né? Porque a gente sabe que hoje, com o isolamento, as pessoas não estão podendo contar tanto assim com outras pessoas para fazer o que faziam antes, né? E a divisão do trabalho doméstico aqui, aí falando um pouco da natureza, da questão das divisões de gênero, a gente teve um número interessante, assim, né, que diz que 39% divide igualmente. Então, os outros 17% dizem que exercem a maior parte do trabalho e 16% dizem que exercem a menor parte do trabalho, né. E tem uns 17% que diz que não tem apoio, né, doméstico. Então, realmente aí é um número interessante de pensar, porque se você juntar essas porcentagens, você vai ter sim um impacto bastante grande das atividades do trabalho doméstico no tempo da pessoa para trabalhar, né, nesse contexto de isolamento e de pandemia, né. Sobre as decisões, a grande maioria, as decisões da universidade, a grande maioria dos professores vai dizer que achou satisfatória a decisão de trabalhar, de jogar o trabalho para o ensino remoto, né. A grande maioria vai estar satisfeita com isso, e pouco satisfatória foram poucas pessoas, e insatisfatória foi em torno de apenas 16%. Então, de fato, a ida para o ensino remoto foi vamos dizer, uma decisão que todo mundo concorda que devia ter sido feita, né. Também, os professores já avaliam, nessa parte aqui do relatório, tem muitos comentários dizendo das ações da universidade, né, o que ela está fazendo também. Então, foi bem bacana, assim, isso. Então, a universidade, ela está bem avaliada nesse item, né. Agora, em relação já o apoio da sua unidade, né, as pessoas já ficam um pouco menos satisfeitas, né, já quase 35% das pessoas vão dizer que ou foi pouco satisfatória ou insatisfatório o apoio das unidades. Então, a decisão da universidade, da administração superior de fazer o ensino remoto, parece estar sendo muito bem avaliada, mas a apoio das unidades aí já tem uma certa divisão, né. Em relação aí tem uns depoimentos, mas depois eu falo, né, vou falar mais desses resultados gerais. E
É interessante porque quem vai mais concordar, claro, em certo sentido é esperado, quem mais vai concordar com a passagem para o trabalho remoto, se você for pensar, você pensa, os jovens, né, as pessoas acharam bom, não. Quem achou mais legal passar para o trabalho remoto foi a faixa etária de 50, 59 anos e mais de 60, né. Esses foram de mais de 40 anos, na verdade é isso. Entre 30 e 39, a aceitação para o trabalho remoto foi menor, é interessante, né? Talvez tenha aí um problema de se as pessoas, quem respondeu, né, as pessoas que responderam mais foi justamente mais o pessoal dessas faixas etárias mais altas, né. E divisão do trabalho doméstico é isso, né, não tem apoio um pouco, tem apoio total igualitário, foi bem maior. Então nós estamos aqui numa situação, parece, né, vamos dizer assim, interessante em termos de divisão do trabalho, considerando o gênero, tá? Não sei se isso é tão verdadeiro assim, né? A gente tem que pensar, é só uma amostra, mas foi isso que se disse nessa amostra. Agora, quando começa a discutir um pouco a abertura para a participação dos professores nas decisões, que foi uma pergunta que a gente fez, quase 40% dos professores acha que está sendo pouco satisfatório ou insatisfatória essa abertura para discussão nas instâncias diferentes, né? E 45% acham satisfatória e 16% acham muito satisfatória. Então, assim, quem está muito satisfeito é bem menos gente do que quem está questionando um pouco mais, né? Quais foram, se a gente for pensar, vocês vão ter uma ideia, porque o relatório ele mostra quais são as principais temáticas que foram tratadas pelos professores, eu volto nisso depois, tá? Em relação às condições gerais de trabalho, a sobrecarga de trabalho é extremamente alta para a graduação e para as atividades administrativas. Em geral, a maioria dos professores vai dizer isso, né? Já falei para vocês sobre isso. Em relação ao cotidiano do trabalho remoto, então, a gente tem um tipo de atividade que predomina, que são as aulas, elas são ao vivo gravadas, ou só ao vivo, ou só gravadas, enfim, mas as aulas são bastante importantes, né? E são complementadas por outros tipos de atividade, por meio do Moodle, podcasts, etc. Tá? E características dessas atividades, a gente tem, assim, os professores dizendo que elas possibilitam a interação, que elas são complementares a outras atividades, são complementadas por outras atividades, são desenvolvidas em tempo real, e tem a mesma duração da atividade presencial. Então, os professores vão se dividir em relação a isso, mas basicamente as atividades servem para interação, para estabelecer a interação, para manter a interação com os estudantes, e também são complementadas com outras atividades. Então, toda essa atividade do ensino remoto, ela é avaliada assim pelos professores, tá? Agora, há um conjunto de avaliações quando você fala disso, positivo, negativo, e aí eu falo isso um pouquinho depois. A participação dos estudantes nas atividades remotas, ela é realmente considerada média para baixa, a maioria, né? Vão ser quase 47%, né? Quase 47% dos professores vai dizer que a participação é de baixa ou muito baixa ou só média, tá? Alta vai ser só 30% dos professores que vão dizer isso, 32% na verdade, e é isso, tá? Na pós-graduação, esse dado fica um pouquinho mais alto, né? A participação fica média. Então, fica em média na pós-graduação. Então, aquela participação baixa, muito baixa e média, foi na graduação, tá? Os professores estão avaliando assim. Que eles avaliam, né? Que eles avaliam da participação dos alunos. E as dificuldades que os alunos tiveram, né, os professores têm contato com esses relatos, então eles dizem que os alunos relatam mais dificuldades tecnológicas de acesso a equipamento e plataformas, dificuldades socioafetivas é o segundo lugar, tá? E o terceiro lugar, dificuldades logísticas, né, horário, local de trabalho, questões financeiras. Interessante que, por fim, as dificuldades maiores não são as educativas, tá? Não são conhecimento de ferramenta de educação à distância, por exemplo, não é
O mais complicado são outros aspectos, né? São esses aspectos mais tecnológicos e socioafetivos, para os alunos, a partir do relato dos professores. Os professores se preocupam muito com algumas questões em relação ao impacto do uso de novas tecnologias dentro da universidade, de um uso mais sistemático, de um uso mais agudo, digamos assim, né? Então, eles estão preocupados com segurança e privacidade de dados, tá? Estão preocupados com o aumento da carga horária de trabalho e privatização da universidade pública, né? São essas três grandes preocupações dos professores em relação ao que a gente chamou de impactos do uso mais constante de novas tecnologias de informação e comunicação no trabalho docente, tá? E ninguém, a grande maioria sabe, quer dizer, sabe, ou pelo menos diz, né, que entende uma diferença grande entre ensino à distância e ensino remoto emergencial, tá? Essa é uma questão interessante para a gente conversar. Então, a gente tem, assim, uma universidade bem dividida em relação à continuidade do uso de metodologias de ensino mediadas por tecnologia de informação, desse jeito como está sendo, né? 50% mostram-se favoráveis e 45% são muito críticos, ou são críticos, né? Então, a gente tem uma divisão bem grande dentro da universidade em relação a isso. E aí tem vários graus de concordância e vários graus de criticidade em relação a isso, né? E quais são as maiores dificuldades, né, dos professores e aprendizados no contexto do ensino remoto, né? A maior aprendizagem, eles ficam achando, assim, a gente fez uma coisa preocupante, muito preocupante e pouco preocupante, né? Para eles é muito preocupante o problema da interlocução com os estudantes, tá? Essa é a maior dificuldade, acho, apontada pelos professores. Em segundo lugar, o problema da adaptação dos conteúdos, né? É muito preocupante para os professores, para a grande maioria, quase 70%. Desenvolvimento de tecnologias de trabalho também é muito, muito preocupante. Objetividade nesses conteúdos, né? Inventividade na apresentação dos conteúdos, são coisas que preocupam muito os docentes. Vocês vão ver, a gente tem uns quadros assim, tá? Uns gráficos, assim, umas figuras bem bacanas que dá para ver isso, essa fotografia, né? E por fim, a gente tem também as expectativas. Então, as expectativas, há uma grande expectativa dos docentes da Unicamp de avaliação dos impactos pedagógicos, né? 77% dos docentes acham que tem que ter uma avaliação sobre isso, né? 69% deles diz que é assessoria técnica e pedagógica, eles têm uma expectativa em relação a isso, né? E 63% gostaria de ter uma avaliação dos impactos sociais do ensino remoto, né? Então, eu acho que 40% gostaria de ter apoio pedagógico e outras possibilidades de apoio é bem menos. Então, você vê que as expectativas dos docentes são altas em relação a uma avaliação tanto dos impactos sociais, quanto dos impactos pedagógicos, quanto do problema da assessoria técnica e pedagógica, tá? É isso, então, gente, que são os resultados mais gerais, assim, que a gente pode falar, tá? Não sei se passei muito do tempo. Obrigada, Isadora, vamos lá. Vamos lá, obrigada, Ana. Bom, gente, eu vou... Enfim, acho que a gente está aqui numa organização do momento Covid, né, em que a Ana traz um conhecimento mais consolidado, aí, com base na pesquisa feita da Unicamp, mais geral. O que eu me propus a fazer foi falar de um ponto de vista de uma experiência docente muito particular, que foi a minha como professora, né, nesse semestre, né, e que, de certa forma, toca em alguns pontos aí do que a Ana levantou, em outros vai se aproximar, né, em outros vai se distanciar, enfim, mas é uma experiência nesse contexto, né? Então, eu acho que a primeira coisa que é interessante falar, né? Bom, nesse semestre eu estive responsável, então, por 2 turmas de ensino de antropologia, é uma disciplina para licenciatura em ciências sociais, cada uma com 50 alunos, né, no período da tarde,
e no período noturno. Eu tive bastante apoio, né, de um pós-doc que trabalha comigo, o Nicolas, e com 2 PED, que foram essenciais, né, o Nicolas Vasser, o pós-doc, e o Matteo Cárdenas e a Carol Bonomi, que foram PEDs, 2 pessoas que fazem doutorado no IFISH, né, e eles foram essenciais. Então, eu acho que de partida, eu já digo que eu tive uma equipe docente, né, que é como eu chamava esses PEDs que estavam comigo, que de fato se envolveram também muito na condução da disciplina, mas que também sofreram os impactos da pandemia como alunos de doutorado, alunos de pós-graduação, que são também, né? Então, a gente teve um trabalho muito próximo e também muito solidário aí, nos termos de entender a situação de cada um, né? O Matteo, por exemplo, ele é colombiano, ele faz o doutorado aqui. Com a pandemia, ele voltou para ficar com a mãe dele para Bogotá, né? Então ele desmontou toda a casa, voltou rapidamente para sua cidade, né? Então isso gerou uma série de mudanças. É o que se reflete, inclusive, eu vou falar mais disso, no caso dos alunos de forma mais geral, né? Então, eu tive uma situação um pouco privilegiada nesse sentido, por estar com uma equipe docente, e também tem uma situação um tanto privilegiada também, né? Eu moro com uma outra pessoa e a gente divide as tarefas domésticas, por exemplo, não tenho filhos pequenos, então acho que eu vou falar um pouco dessa experiência que eu tive, mas ela tem que ser lida dentro dessa situação, né, que é uma situação particular, mas isso apesar dessa situação que eu tive ser particular, né, ela não eliminou toda a sobrecarga e a angústia, né, que a fala para gente, né, desse processo de ensino remoto. Então, por exemplo, imagina você está com 2 disciplinas com 2 turmas de uma disciplina que você vai dar a primeira vez, e todo professor sabe o que é dar uma disciplina pela primeira vez, né, aquele tema, e você vê os alunos uma vez. Então, eu tive uma situação de apresentação dos alunos, apresentação do programa, e aí veio a pandemia e veio a suspensão das atividades, ou seja, não tinha nenhum vínculo com esses alunos, né? A gente não tinha estabelecido uma dinâmica de aula, né? E claro que isso foi absolutamente desesperador no início, né? Eu vou contar um pouco como a gente fez. Acho que uma coisa importante que vale a pena a gente dizer, e que a Ana também tocou, é essa reflexão entre o que é o EAD e o que é ensino remoto, né? Porque eu não considero que tivemos uma experiência de ensino à distância, né? Porque para a gente pensar no ensino à distância, pode ser, eu acredito, uma experiência muito interessante do ponto de vista pedagógico, né? A gente tem que pensar em toda uma estrutura, em todo um planejamento realizado para isso. O que eu considero é que a gente teve uma experiência de ensino remoto, online, numa situação de emergência e de crise, né, global. Eu acho que isso muda completamente a situação e entendimento do que a gente viveu, porque a gente tinha um planejamento anterior que era das aulas presenciais, né? De repente isso tudo teve que mudar, né? Então imagina um programa pensado para sessões semanais de 4 horas, que é o que a gente tem, né? Isso tudo tem que mudar e você tem que construir uma adaptação, meio aquela coisa de trocar o pneu com o carro andando, né? No meio de uma crise como essa. Então você tem que aprender a mexer nas tecnologias. Então, foi um tempo investido olhando um tutorial de como eu trabalho com o Google Classroom, como eu consigo que todos os alunos estejam lá, né? Como eu faço uma videoaula, enfim, né? Um tempo investido desse ponto de vista, né? Dessa reorganização mais prática, mas ao mesmo tempo eu falo que não é só uma questão de AD, né? Porque a gente tinha também uma dificuldade adicional, que era a situação que os alunos estavam vivendo, né? Então, lidando com muita ansiedade, com muitas situações de desigualdades, particularmente, né? A gente falou muito que essa é uma pandemia desigual, né? Ela
varia muito em termos de gênero, de classe social e de raça. E a gente não pode esquecer que a gente está numa universidade que vem democratizando o seu acesso, né, cada vez mais. Então, a gente tem alunos que dependem de um ambiente institucional para ter a internet, para ter o lugar do estudo. Quando esse ambiente institucional é tirado deles, né, a faculdade, eles entram numa situação muito complicada. Então, tudo isso compôs aí um quadro de muita aflição e ansiedade para quem é docente, né? Gerou uma sobrecarga, sem dúvida, porque o trabalho docente, do modo como a gente fez, né, ele se espalha durante a semana. Então, você não tem mais o espaço do intervalo para responder uma dúvida do aluno, do final da aula, é tudo por e-mail, né? Você tem que conversar com os alunos no ambiente online constantemente, então ele se espalha, né? O ensino passa a se espalhar durante esse tempo. E, ao mesmo tempo, além da sobrecarga do ensino online, eu acho que é importante a gente dizer, do meu ponto de vista, há uma sobrecarga do cuidado que se espera do docente em relação aos alunos, né? Então, recebi muitos relatos, recebo até hoje, semanalmente, relatos de pessoas em situação de sofrimento, né, com questões de saúde mental, né, e com uma série de outras questões, né, que chegam a gente como docente. Então, diante de tudo isso, o que a gente estabeleceu para a continuidade do curso foi trabalhar com dois pressupostos, né? O primeiro é que a gente não ia deixar ninguém para trás, e o segundo é que a gente ia evitar causar sofrimento desnecessário para além do que os alunos já estavam enfrentando numa situação de pandemia, né? Como eu disse, eu tive uma situação privilegiada também por estar dando aula de ensino de antropologia, né? Então era uma disciplina em que a gente refletia sobre a própria prática docente, a educação, e meu programa era um programa que ia discutir educação, diferenças e desigualdades, né? E aí, na verdade, o que a gente fez foi fazer uma espécie de laboratório prático aí de ensino, né, em que durante um mês a gente discutiu justamente qual o impacto da pandemia no cotidiano dos alunos, né, em como eles viam a sua capacidade de se dedicar a um curso, quanto eles podiam se dedicar a um curso, né, e trabalhamos em cima desses relatos, de modo a reconstituir um ambiente coletivo, que a gente não tinha mais presencial, no digital, e que os alunos, ao verem a situação dos colegas, conseguissem entender o quanto a pandemia afetava de modo diverso, né, essas pessoas. Eu acho que a gente não tem tempo aqui, mas só rapidamente para entender o que a gente fez, né? Então, a gente, nessa atividade coletiva em que eles relatavam a situação com a pandemia, por exemplo, a gente teve relatos do seguinte tipo, né? Eu vou ler um desses relatos, né? Dois, né? O primeiro é de uma moça que ela fala assim: a pandemia fez com que eu decidisse voltar para minha cidade, que na verdade é próxima de Campinas. Tive que adaptar um espaço de estudo, refazer meus horários baseados nos dos meus pais, o que acabou sendo desgastante. Voltei a me dedicar às atividades domésticas, como limpar a casa com mais frequência e cozinhar todos os dias, porque a minha mãe continua trabalhando fora de casa e eu não quero sobrecarregá-la. Infelizmente, isso ainda fica a cargo majoritariamente das mulheres aqui em casa. Né? Um outro aluno falava: estou tendo menos foco nas atividades acadêmicas devido à falta de um ambiente institucional, biblioteca, centro de estudos para estudar e a perda de contato com os colegas, né? Já um outro aluno fez o seguinte relato: eu vivo em uma casa com menos de 25 metros quadrados com minhas filhas e esposa, onde nós tínhamos uma rotina disciplinada de ir para a faculdade, trabalho, estudo, escola e creche. Né? Com certeza as preocupações são várias, quanto ao fato de somente eu ter vínculo com a Unicamp, elas não têm plano de saúde, e, diferentemente da Unicamp, minha esposa foi obrigada a trancar sua faculdade, desde que as atividades continuaram normais em EAD, com datas e prazos praticamente iguais, como se nada estivesse acontecendo. Devido a casa ter só um cômodo, fica difícil cumprir as datas, prazos curtos ou até participar ao vivo de aulas, restando as aulas gravadas. A minha esposa, o que resta é um horário
restrito de estudos de trabalho das 10 horas da noite até mais tarde, né? Então, esse é um exemplo, né? A gente teve um conjunto de 60 relatos dos alunos, né? Desde essas situações até outras, né? Mas todos eles, de fato, colocando muito a perda da rotina, né, a perda de um cotidiano, a ruptura desse cotidiano, o impacto subjetivo que isso trazia, a dificuldade de se adaptar sem a estrutura institucional da universidade, no caso dos que têm filhos, né, ou de outros que cuidavam de irmãos menores, enfim, não tinha mais a creche, né, a escola para as crianças, então eles também sentiram essa sobrecarga, e muitos relataram também a sobrecarga do cuidado com familiares, né, na pandemia, o deslocamento de voltar para a casa dos pais e assumir outro tipo de obrigação doméstica, por exemplo, no caso das mulheres, isso é muito claro, né, que dividiam as tarefas nas repúblicas e moradias na Unicamp, e quando voltam para a casa dos pais, elas sentem essa sobrecarga. Então, assim, a gente teve uma série de relatos, né, e o que a gente fez foi trabalhar conjuntamente esses relatos com o conjunto dos alunos, né, eles escreveram sobre, fizeram uma reflexão sobre educação, desigualdade e diferença com base nesses relatos, o que permitiu a gente criar uma situação de maior empatia dentro da turma, né? Então, um dos alunos, por exemplo, falou, né, que de todos os materiais o que mais marcou foram justamente os relatos, né? Ele escreveu: o grau de diversidade e profundidade dos problemas foi uma dura surpresa negativa para mim, né? Esse é um aluno que não imaginava, assim como outros, que os colegas podiam estar passando por essa diversidade de situações tão duras, né? Então a gente trabalhou bastante nesse sentido para estabelecer uma reflexão sobre educação, desigualdade e diferença na pandemia, mas eu tive essa sorte de estar dando um curso sobre ensino e de antropologia, em que a educação já era um tema central, né? Eu vou passar a bola para Ana de novo, né? Mais um pouco, depois eu posso falar um pouco de metodologia, mas fazer esse primeiro momento, além de recriar um ambiente de turma, né, um ambiente coletivo no digital, e os alunos, de certa forma, passaram a se conhecer uns aos outros. Teve até uma aluna que escreveu: bom, eu acho que eu não ia saber da situação de cada um se a gente não tivesse no online, talvez a gente no presencial não tivesse conhecimento de como cada um vive essa situação, né? Então, eu acho que foi importante porque permitiu isso, mas também permitiu a gente, como equipe docente, restabelecer outro programa, outra dinâmica do curso, porque a gente teve muito mais claro quais eram as situações de cada aluno e como a gente podia, né, com foco naquilo de não vamos deixar ninguém para trás, como a gente podia estabelecer uma diversidade metodológica aí para o ensino. Mas isso foi na tentativa e erro, né, foi no fazer e refazer o programa de disciplina inúmeras vezes, e foi, por um bom tempo, uma experiência bastante solitária, né, em que a gente falava com os colegas, mas tendo perdido o corredor e a conversa do cafezinho também no instituto, né, a gente perdia o espaço também de conversar sobre essas experiências, né, e demorou até que a gente conseguisse coletivizar um pouco mais essa conversa. Eu vou passar um pouco vou passar a bola para Ana, se ela quiser falar um pouco dos relatos dos docentes, enfim. E aí a gente vai continuando. Olha, é muito interessante, né, o seu relato, né, porque eu acho que é um dos pontos importantes aqui, é que eu não falei que cada uma dessas perguntas discursivas
gerou 900 comentários dos professores, tá? Então, foram comentários curtos, é claro, eles escreveram, mas foram 900 comentários comentando, fazendo comentários, são textos que comentaram esses aspectos que a gente tinha perguntado para eles, né? Um comentário bastante forte, que eu até coloquei num texto que eu escrevi na minha página do Facebook, eu escrevi um texto para a live da Unicamp, né? E ele está lá na página do Facebook. E nesse texto eu trouxe um comentário de uma pessoa sobre a exaustão dela em relação a, não sei se a Isabela chegou a ter essa sensação de exaustão, tá? Mas eu fiquei com a ideia de que era uma professora, mas não dá para saber, né? A pessoa fala e a pessoa fala isso, né? Que ficou exausta, tá? Eu vou ler o pedaço aqui. Estou à beira da exaustão física, produzindo conteúdo pedagógico. Pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, estou indo dormir por volta das 2 da manhã, para conseguir produzir e colocar online as videoaulas. Não sei se aguentarei nesse ritmo até o final do semestre. Em algum ponto, sinto que terei que diminuir minhas atividades para não desenvolver uma síndrome de burnout. Tá? Então, esse é um dos relatos em relação à carga horária. Também gostaria de chamar a atenção sobre a questão metodológica, que a Isadora estava falando aí. Um professor ou uma professora falou assim: acho que a qualidade do material apresentado melhorou. Né? Não sei o que a Isadora pode dizer sobre isso aí. Tive tempo para melhorar os slides, achar melhores slides para consulta, etc. Em termos de condução das aulas, eu achei que eu consegui me adaptar bem e gostei dessa nova forma. Penso até na possibilidade de, quando retornarmos à normalidade, entre aspas, de oferecer o curso de forma híbrida, remota, mais presencial. Acho que se de certa forma, economizou tempo e recursos para alunos e professores. Então, vocês vê a diferença de visão, né, dependendo da natureza da disciplina, da natureza do curso, talvez isso seja, de fato, para alguns, uma coisa mais tranquila de fazer, enquanto que para outros leva um tempo enorme. Para a maioria, leva um tempo enorme. Esse aqui é o que está achando que é menos tempo, né, que economiza tempo. Um outro depoimento importante é sobre a interação com os estudantes. Então, a Isadora fala bastante aí sobre como manter essa interação, como isso deu trabalho e como isso funcionou, né? Mas a maioria dos professores fala que a interação ficou muito prejudicada. Tá? Então, assim, a interação fica... Isso é um comentário de um dos professores, fala: a interação fica prejudicada, estudantes relatam maior inibição para interromper sobre dúvidas. Quando as câmeras dos estudantes estão desligadas, fica difícil para o docente perceber se há dúvidas, se estão acompanhando, interessados. O que foi relatado como positivo as aulas gravadas e a possibilidade de rever o andamento menos acelerado das disciplinas. Permite mais pesquisas, buscas e leituras para aprofundar os temas desenvolvidos na aula, especialmente no caso de projetos, tá? E outro professor fala do prejuízo nas aprendizagens, né? Ele fala, olha, tanto na graduação como na pós-graduação haverá prejuízo considerável dos objetivos de aprendizado. O número de reprovações tende a ser maior. Então, veja, aí, Isadora, a gente está justamente nessa diversidade, né, de ações em relação a isso, né? Esse professor, por exemplo, está considerando a questão da reprovação, e acha que ela vai acontecer, e acha que ela vai ser alta. Já que a participação dos alunos é muito baixa. Então, veja que provavelmente um professor que considera a participação, e se não participa, ele acha que isso é um ponto para não aprovar, né? Particularmente na turma de graduação, leciona calouros, que têm muitas dificuldades em organizar seu tempo, e alguns deles têm sérias limitações para levar uma disciplina online, sem acesso a computador ou computador compartilhado, falta de ambiente de estudo em casa, etc. Então, veja que os problemas, eles são basicamente os mesmos, que a Isadora estava relatando aqui dos seus estudantes, né? E, por fim, eu gostaria de ler um comentário, né, sobre essas dificuldades e aprendizagem do ensino remoto, né?
Professor, eu vou ler esse, porque eu acho que é interessante, né? Que a professora fala do problema do foco, né? Dela, não é dos alunos, tá falando dela. Ela fala assim: acho a navegação na internet rica, é incrível, mas dispersiva. E assim não tenho o hábito de passear por ela e encontrar coisas, ilustrações, vídeos, discussões que certamente enriqueceriam as disciplinas. Quero saber sobre um determinado gênero, dígito, e encontro um artigo super esclarecedor. Então tem material muito bom, mas passear a esmo, nem meio a esmo, eu consigo passear, eu não consigo fazer isso, ele fala, não sei ela. Acho desgastante, preciso me esforçar. Então, assim, preciso me forçar. Então, assim, é muita coisa que tem, e veja, um professor, né, formado, que tem, assim, ele tem dificuldade de fazer o foco quando tem que ir para a internet para pesquisar coisas que possam estar disponíveis para os alunos, tá? E é isso, eu teria mais relatos aqui, né, falam dos impactos, né, eu acho que é isso. Tem mais coisas, mas vocês podem olhar aí o relatório, acho que é legal ver lá. Legal, Ana. Obrigada. É muitas coisas, né, que se coloca. É muito legal ler os relatos também dos docentes para a gente ver um pouco como se aproxima ou não, né? Eu acho que algumas coisas também, e aí eu vou ler, é claro, a partir da minha experiência, que eu já disse que é bastante particular, né? Eu acho que é, o que de fato para a gente facilitou um pouco a questão dessa sobrecarga, né, como da exaustão, né, e eu digo para você, afirmo que foi um dos semestres mais cansativos da minha vida como docente. Eu acho que foi o mais desafiador, sem dúvida, né? É uma exaustão que tem a ver com se adaptar às tecnologias, porque absolutamente tudo que você vai fazer, você precisa pesquisar antes como você vai fazer. Então, o que você vai fazer, o como você vai fazer, numa situação de extrema insegurança e imprevisibilidade, né? Quem dá aula sabe que planejamento e previsibilidade são fundamentais para o docente, né? Numa situação em que você é jogado num contexto de imprevisibilidade, né, que você tem que rasgar o seu planejamento quase mensalmente, né, a gente, claro que sofre com a exaustão e a ansiedade, e enfim, o professor também sofre, né, como todas as outras pessoas estão sofrendo na pandemia, né, e com novos modos de fazer absolutamente tudo dentro de casa, né, de fazer compras aos cuidados com familiares, contatos com familiares, enfim. Então, essa exaustão, acho que perpassou todo o curso. Eu termino o semestre realmente exausta, né? Mas, ao mesmo tempo, até por conta disso e pelos relatos dos alunos, e também por uma perspectiva mesmo, em termos pedagógicos, né? A gente decidiu, depois dessa atividade que a gente chamou de laboratório prático de ensino, em que os alunos faziam seus relatos, né? A gente decidiu trabalhar o conteúdo de outra forma, né? Muito mais paulatinamente. E o conteúdo do ensino remoto, ele não correspondeu. De fato, a gente rasgou o programa, né, inicial e refez esse programa de modo que ele coubesse aí numa dinâmica online. É muito diferente, os tempos são muito diferentes da discussão online e da discussão offline, né, em que você tem 4 horas para discutir 3, 4 textos, né, funciona de modo muito diferente no online. Se você continuar dentro do mesmo, da mesma programação, fica muito difícil manter. Ao mesmo tempo, considerando a situação de emergência, o foco nosso foi na construção de uma relação de aprendizagem com a turma, né? E menos no conteúdo e na medição desse conteúdo, de quanto os alunos conseguiram incorporar desse conteúdo, né? Então, a gente focou mesmo nisso, a gente apostou também, como era um curso sobre ensino, então os alunos aprendem a ensinar, né? A gente focou um pouco também na perspectiva de que, a partir dessa relação e da construção do processo,
eles possivelmente poderiam ter uma reflexão de qualidade sobre ensino e desigualdade, especialmente na pandemia, que era o que a gente queria, né? Do ponto de vista de participação, né, e aí coerentemente, né, eu trabalhei em termos de aprovação, reprovação, né? Primeiro que a gente, no IFISH, a reprovação não esteve em pauta, então acho que teve um pouco de como cada instituto lida com essa questão. Na verdade, o NIFISH esteve em pauta, mas a congregação decidiu que trabalharia com conceitos e não com notas, né, como suficiente ou faltante, né, e no caso dos alunos que não tinham participação, faltante, o aluno fica sem o conceito até o final da sua graduação, né, e depois há de se pensar em uma recuperação ou algo do tipo, né. Eu, como docente, optei por trabalhar com uma ideia de participação mínima, porque do modo como a gente fez a transposição, não me pareceu coerente ter uma avaliação externa dos alunos, né? Então, eu trabalhei com uma ideia de participação mínima, mas também porque é muito difícil medir a participação discente num sistema online em que você não tem anteriormente de antemão pactuado com os alunos naquele programa o que vai ser considerado participação, né? Porque na sala de aula o aluno vai, você tem lá a frequência, falta, você o aluno dialoga, você consegue entender, e na coisa online é muito difícil realmente medir. Considerando a diversidade dos alunos e das condições de acesso, eu tenho um aluno que tem só 3G, né? Tem um celular e tem 3G. Ontem me escreveu uma aluna que se mudou para feira para Bahia, né, para uma cidade da Bahia, onde moram os pais do companheiro, que também estuda na Unicamp, e não tem Wi-Fi, né? Então ela acessa pelo 3G, e aí ela não consegue participar do Meet. Eu tinha outros alunos que falavam que só acessavam pelo 3G. Então são alunos que não têm como participar de uma atividade síncrona, de um Google Meeting, que a gente debate, mas eu não tenho como pressupor que eles não estão participando ou aprendendo nada do curso, né? E os alunos me escrevem. Então, por exemplo, tinha alunos que, de repente, me escreviam sobre uma videoaula, né? O que a gente fez, então, além dessa perspectiva mais conceitual sobre o que a gente ia fazer em sala de aula, foi também diversificar os formatos. Então, a gente trabalhou com Google Forms, por exemplo, né, em que os alunos dialogam com a gente direto no formulário do Google. A gente trabalhou com videoaulas gravadas, né, em que eu e a equipe docente, a gente gravava as videoaulas e disponibilizava. Né, a gente trabalhou também com os Google Meets, que depois eram disponibilizados. Então, até para a gente poder atingir essa diversidade de condições dos discentes, a gente diversificou também o material. Agora, isso dá um trabalho enorme, e não só a questão do trabalho, né? Quando você não conhece muito as ferramentas, realmente você vai caminhando na tentativa e no erro, né? De fato, essa coisa das câmeras desligadas, né, é muito difícil, enfim. No final, só uma última coisa que eu queria falar, né? Eu acho que no final, uma coisa que houve de bom foi que a gente conseguiu trazer convidados para as aulas, né? Então a gente não dependia do limite físico, a gente trouxe convidados para algumas aulas, né? E no final, enfim, a gente já está no processo de autoavaliação, e tem, inclusive, acho que uma avaliação positiva de parte dos alunos, e basicamente para mim o que é mais positivo é quando os alunos falam que justamente a condução do semestre, essa experiência coletiva, né, a gente coletivizou muito mais as discussões sobre a disciplina, reacendeu a vontade de trabalhar com a educação e de dar aula, né? E isso, para mim, acho que é uma avaliação a melhor possível, né? Num curso de ensino de antropologia, em que muitas vezes nas nossas graduações a licenciatura é tão desvalorizada, né? Então, reacender o desejo por dar aula me parece uma boa avaliação, né? Mas ela aconteceu muito mais por conta da valorização dessa experiência, né, da experiência que os alunos estavam vivendo, com a reflexão sobre diferença, desigualdade e educação, né? Muito mais a partir daí do que de um conteúdo que se transmitiu,
né? Eu acho que acho que esse que é o ponto, né? E eu, enfim, acho que tem muito mais para falar sobre essa experiência. Eu não entrei, claro que eu não entrei nas questões do que a gente discutiu curricular. A gente trabalhou com Paulo Freire, a gente trabalhou com Thompson, enfim, a gente tinha, de fato, já estavam no programa anteriormente, então a gente partia de uma discussão sobre educação. Eu acho que isso facilitou muito, né? No final foi exaustivo, foi difícil, mas enfim, eu acredito que teve até algo interessante de experimentação, né? Isadora, você acha que... Porque tem um princípio interessante, né, sobre isso, que é o princípio da conversa que, vamos dizer assim, o processo de aprendizagem é mais interessante do que a informação, né? A gente separando, assim, de uma forma muito pouco, assim, definitiva, mas o que você relata, acho que tem a ver com isso, né? Tem a ver com uma coisa que é o envolvimento pessoal, que é uma coisa que, vamos dizer assim, a universidade abdicou disso. Tem um texto do Adorno que fala sobre a ideia do professor, né, do professor da escola básica, a diferença entre professor universitário e tal, e a gente sempre abdicou dessa relação mais próxima com os alunos, né? A gente sempre falou, olha, aqui a gente não tem essa relação com vocês, a gente não, meio que vocês se viram para lá. E aí, nesse contexto de pandemia e com o ensino remoto, a gente meio que, bom, não sei todo mundo, mas acho que você abriu um pouco o coração, não sei como é que era antes na sua disciplina presencial, é isso que você está falando do problema da reformulação do conteúdo, né, do programa. Você abre mão desses conteúdos e qual é o impacto disso, você acha, na formação, né? Como é que é essa abertura mão de conteúdo, como é que é isso, como é que foi? Porque essa é uma preocupação minha para o próximo semestre. Aí no próximo semestre eu vou estar em sala de aula, justamente com disciplinas mais ou menos do tamanho das suas, ou turmas do tamanho das suas, mas essa é uma preocupação minha, porque eu sei, o segundo semestre vai ser um pouco diferente, porque o envolvimento dele já vai ter um histórico do primeiro, né, com essa ideia do ensino remoto, então eles já vão estar, eu já vou ter um outro patamar de conversa, né, mas eu também me preocupo muito com isso, porque o acesso vai continuar precário, as condições deles não vão mudar nesse sentido, não vai virar outra coisa porque está no segundo semestre, né? Então, eu queria ouvir você um pouco sobre isso, porque os professores falam, né, desse problema do impacto na aprendizagem. Quer dizer, então, aprender o quê exatamente que deixa de aprender, né? Não, eu acho que é muito diferente se a gente pensar no segundo semestre, primeiro porque a gente estabelece um plano de ensino dessa maneira já, né? E acho que com uma rotina reconstruída também. Uma rotina em meio à pandemia e ao desastre, de certa forma reconstituída, já mais assentada, que eu acho que permite a gente trabalhar um pouco mais aí da perspectiva do conteúdo. Mas eu quero dizer, né, eu foquei nessa coisa de um laboratório prático do ensino, mas a gente não abriu mão do conteúdo exatamente, né, como o Thompson fala, né, e mesmo o Freire, né, que a construção do conhecimento ele está nessa relação dialética entre uma experiência social e rigor analítico, conceitual, teórico, né, o rigor próprio da construção do conhecimento. É nesse entre aí que se dá o conhecimento. Mesmo Paulo Freire falava, né, a gente deve, a ideia é partir das experiências dos alunos, mas não ficar nelas, né? Então eu foquei um pouco nisso, mas a gente leu esses autores, por exemplo, que estavam no programa original, né? A gente abordou o conteúdo, mas de fato a gente abordou, não conseguiu abordar o conteúdo inteiro do curso, né? Uma parte desse conteúdo foi para uma discussão sobre a questão das desigualdades e a própria EAD, né? Então a gente adaptou, e o que a gente abriu mão não foi do conteúdo, mas foi de uma perspectiva de que você tem um professor que é quem vai transmitir o conhecimento para o aluno e nele incutir o conhecimento. A gente radicalizou essa proposta de construir
uma experiência conjunta, né, a partir de um semestre que foi experimental, né, os meus cursos não são assim, normalmente, né, eu acho que eles tiveram que ser assim, dentro de ser assim, né, dentro dessa necessidade que se impôs, eu acredito que a gente conseguiu fazer uma reflexão que se encontrou com o curso, né, que não abriu mão desse conteúdo, mas de fato foi muito menos focada no desespero de cumprir todo o conteúdo e assegurar que todos os alunos incorporaram todo o conteúdo, né? Tá. Eu acho que isso que a gente teve que abrir mão muito fortemente, porque é impossível você de fato medir, né, a incorporação. Acho que a incorporação do conteúdo pelos alunos foi muito diversa, né? Enfim, mas é o que eu posso dizer a esse respeito, né? Em relação ao conteúdo, eu acho que a gente tem que pensar para o próximo semestre como a gente vai trabalhar esses conteúdos, né? Mas num outro ritmo. Eu acho que a questão aí não é abrir mão do conteúdo, a questão é ajustar um ritmo, né? E pensar como que a gente vai conseguir trabalhar isso com os alunos, inclusive mantendo essa dimensão dialógica, né? Que é fundamental para o conhecimento, que você só tem no Meet, né? Que é o momento do diálogo, né? E mal e mal tem no Meet com as câmeras desligadas. Então, eu acho que tem uma coisa interessante que é o tempo, né? Que eu acho que essa é uma coisa que foi colocada pelos professores, quer dizer, teve um tempo mais ralentado, né? A distribuição dos, entre aspas, conteúdos, né? Ela é mais ralentada, né? E em função de ser mais ralentada, tem um impacto na quantidade dele, porque eu fico pensando que quando eu dou uma aula, eu falo muita coisa numa aula, né? A gente fala muita coisa e discute muita coisa. E o que acontece numa aula remota? Primeiro, você não pode falar a mesma quantidade de coisa, porque está provado aí que as pessoas ficam exaustas com essa interação, né? A gente aqui tem um compromisso diferente, né? A gente está aqui conversando, falando sobre o que a gente sabe. Agora, diferente é você focar nesse processo de construção de conhecimento. Aí já é um outro momento, né? Então, veja, imagina você ficar 3 horas, como na pós-graduação você fica numa sala de aula, acontece muita coisa presencialmente, né? E dificilmente você consegue manter esse ritmo, e quem mantém esse ritmo, em geral, os alunos vão, a experiência que eu acompanhei de uns 2 ou 3 colegas, os alunos vão desistindo. Quem mantém um ritmo, assim, olha, eu vou manter o ritmo da aula presencial que eu tinha, né? Eu tinha 3 horas, eu vou continuar 3 horas aqui. Isso não funciona. Então, assim, tem muitos aspectos que seriam interessantes de construir princípios, dado que a gente está dizendo que não é EAD. Né? E dado também que a gente está dizendo que isso talvez possa ser aproveitado no futuro. Né? E aí eu pergunto para você, o que você aproveitaria no futuro de toda essa experiência que você teve? Quer dizer, como é que você incorporaria essa experiência para o seu futuro? Bom, eu já vou para as considerações finais aqui, que a gente ultrapassou totalmente. Totalmente. Nossa, Tá o dobro. Tempo, né? Puxa, o que eu aproveitaria para o futuro, né? Não sei, uma coisa é pensar o próximo semestre, outra coisa é pensar como docente, né? Enfim, eu tenho a sensação, sem querer romantizar nada, que foi um dos semestres que eu mais aprendi como docente, até pela situação que foi colocada, né? Enfim, eu não sei o que eu teria que pensar, o que eu aproveitaria para o futuro como docente, né? Mas eu acho que tentar dialogar cada vez mais com a experiência dos discentes, trazer essa experiência cada vez mais
para a sala de aula. Eu acho que, vou só terminar com isso, eu acho que isso não é uma questão que tem a ver só com a pandemia, não. Né? Na avaliação, a gente fez uma avaliação coletiva e uma aluna falou, olha, eu achei legal, porque no curso a gente teve autoras e autores não ocidentais, a gente teve autoras negros, a gente fez uma discussão que incluiu outras bibliografias, né? Inclusive a gente teve uma discussão no curso, né, que era sobre educação, trazendo um pouco a coisa da Nilma Lino Gomes, também um pouco do Freire, sobre o direito de saber-se em sala de aula, né? O direito de refletir sobre a sua própria experiência social, não ficar nela, mas refletir também sobre ela. Eu acho que a gente tem uma universidade que é totalmente diferente hoje, uma universidade que tem passado por processo de democratização do acesso, com as cotas raciais, com o vestibular indígena. Nosso corpo docente mudou muito, né? E acho que essa experiência radicalizou bastante a minha impressão, a minha convicção de que é preciso que esses alunos encontrem-se, né? Encontrem também nas nossas bibliografias, na nossa discussão, formas de pensar a sua experiência social. Mas é claro que eu estou falando isso a partir da perspectiva de uma professora do departamento de antropologia, né? Em que pensar a vida social é fundamental, né? Então eu acho que essa experiência permitiu em mim radicalizar essa convicção, e acho que isso fica porque a universidade precisa se transformar para acompanhar a diversidade do nosso próprio corpo docente, né? Eu acho que essa experiência ensina isso, ensina como o nosso corpo docente é diverso, e ensina que a gente tem que correr atrás também. E você também traz uma série de relatos que ensinam como o nosso corpo docente também já é muito diverso. Acho que tem que se diversificar ainda mais. O corpo docente vai mais devagar, né? Acompanha mais devagar as mudanças do nosso corpo docente, né? Mas eu diria que é isso, uma pergunta difícil. E aqui eu vou encerrando, acho que eu falei demais. Foi um prazer enorme trocar essa ideia com você, Ana. Foi muito bom. Obrigada, Isadora. Obrigada de novo, Regina e Carol, pela oportunidade de estar aqui. Essa é a minha segunda live, gente. Eu não fiz live. Tenho aí meus problemas quando a Regina me convidou. Eu falei, ai, gente, esse negócio de vídeo. Mas agora a gente tem que se acostumar, né? Então, tenho que... Então eu agradeço muito, foi muito legal. Eu espero que as pessoas gostem e que a gente possa conversar mais, né?